Fala galera da Capcast, estamos aqui com mais um episódio e hoje mais que especial para falar sobre o nosso encontro de contabilidade. E óbvio que eu não estou sozinho, me chamo Tiago Carvalho, sou diretor de eventos, estou com a minha amiga aqui, Cíntia. Por favor, tu pode se apresentar? Sou Cíntia Celeste, diretora de eventos desse biênio e estamos aqui para falar sobre o Econap. E óbvio, a gente também trouxe dois grandes ex-presidentes e obviamente que contribuíram com todo esse processo do Econap. Estamos aqui com o Roberto César. Seja bem-vindo, Roberto. Tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Estar junto com vocês nesse encontro para falar sobre o Econap, para a gente é uma grande alegria. E também, obviamente, Aldene, né? Também ex-presidente e que deu sua contribuição para a associação. Então, seja bem-vinda, Aldene, e se apresente, por favor. Muito obrigado. Aqui, como o Tiago já mencionou, Aldene, ex-presidente da CAP. Fomos, né, o segundo protagonista do segundo Econap. E também a gente sabe que é muito importante, vem pela frente aí mais um, que agora vai na 4ª edição. Estou muito feliz que está aqui a convite da CAP. Bem-vinda, Aldene. Obrigada. Muito obrigado. E assim, para a gente começar o bate-papo, obviamente, até para contar um pouquinho da história, o bastidor, né, de toda essa ideia de se gerar esse encontro, principalmente aqui para a nossa região, né, do Agreste de Pernambuco, que aí eu queria, obviamente, direcionar essa primeira pergunta para o Roberto, que foi o presidente que idealizou o evento. Aí, obviamente, Roberto, qual foi a sua ideia inicial quando criou o evento? Foi de ver eventos fora e ver que a gente tinha essa carência aqui, era uma necessidade que você via latente para a região. O que é que você poderia colocar aí de bastidor do que aconteceu para você ter essa brilhante ideia de colocar o Econap aí para a nossa região? Bem, pessoal, foi o seguinte, estávamos como presidente da CAP em 2016, né? A CAP completaria naquela data 40 anos. Então, por participarmos de muitos eventos, por estarmos sempre buscando atualizações profissionais, né? Então nós identificamos que na nossa região, aqui no Agreste, nós não tínhamos um evento que pudesse trazer para o contador, para o contabilista, para o associado da CAP, a oportunidade de estar na sua cidade, na sua região e ter um evento. Então foi junto com a diretoria da época, a Aldene estava como minha vice-presidente. Então nós pensamos em criar esse evento, trazer essa oportunidade, né? E ao mesmo tempo, com os parceiros da CAP que sempre foram presentes, né? Tínhamos sempre esse relacionamento com as parcerias, por isso que é bem importante lutarmos por parceria a cada ano, né, a cada gestão, e abraçaram a causa, né? Abraçaram a causa, aceitaram o desafio. Eu confesso a vocês, foi muito desafiador, porque nós sabemos o que é trabalhar com associativismo, né? Não existe recurso que possamos dizer para ser empregado dentro de um evento do grande porte como é o Econap. Então foi desafiador porque fomos bater nas portas, né, das entidades, fomos bem recebidos pelo SESCAP, que pronto entendeu o projeto, entendeu a ideia e nos concedeu uma palestra. Foi exatamente Cláudio Vieira, né, um rapaz que ele nasceu com um problema, uma comorbidade, né, de formação, né? De formação. Ele tem uma comorbidade no seu pescoço, né? A sua cabeça ela é encostada nas costas, ou seja, ele vê verdadeiramente o mundo de cabeça para baixo. Era até o tema da palestra dele, né? O mundo de cabeça para baixo. Ou seja, o SESCAP comprou a ideia, ele é da Bahia, trouxe o palestrante, ajudou a CAP, as demais entidades, OAB, fomos lá na OAB, conseguimos uma palestra, enfim. Foi bem desafiador, porém, muito, podemos dizer assim, de uma boa repercussão. É óbvio que sempre dentro desse contexto de criar um evento, né, de trazer uma proposta, ficamos com aquela dúvida, né, será se vai dar certo, será se esse projeto vai ter continuidade, será se isso
realmente é possível para ser feito na nossa região. E podemos dizer que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Já vamos para a quarta encontro, né? O quarto evento, né? Podemos dizer que aquela semente lá atrás que foi pensada e foi plantada, hoje ela já, com certeza, já germinou e já tem bons frutos, né? Roberto, um detalhe que eu acho que é importante a gente até contextualizar. É óbvio que a ideia que você teve lá atrás junto com a sua diretoria, né, todo esse detalhe que você acabou mencionando, e qual a importância que esse encontro tem para a região, até para que gerou meio que um pioneirismo, né? Você trouxe esse evento para cá, que muitas vezes o contador queria se atualizar, teria que ir para Recife, Perfeito. ou teria que ir para outra região do Nordeste, ou fora da região Nordeste. O que isso traz de impacto para o mercado, que a gente vê hoje dentro da nossa região outras pessoas fazendo eventos de contabilidade, e com essa semente, eu acho que ajudou e colaborou para mostrar a importância de que, tipo, não, a gente não precisa sair daqui para ir assistir palestras de pessoas de renome nacional. A gente pode trazer para cá, e essa massa contábil que tem aqui na região, que a gente acaba sendo uma cidade privilegiada, né? A gente tem aqui Santa Cruz de Toritama perto, a gente tem Garanhuns aqui perto, tem Belo Jardim. Que privilegiam o evento, né? Que privilegiam o evento, acaba sendo público para a gente. Então, quanto isso não foi importante para que isso viesse outras pessoas que comprassem aquela ideia, que indiretamente você está comprando a ideia que você trouxe para aquele momento, mas como isso não contribuiu também, né, para a nossa classe nesse sentido. Exatamente. Nós dependíamos muito daqueles cursos, né, que a gente sempre promoveu como instituição, a CAP, o CRC, quando assim fazia na sua sede alguns eventos, né, mas o Econap, ele sai um pouco daquele curso muito técnico e traz uma oportunidade para você também se capacitar como profissional, também ter contato com novas tecnologias, né. Promovemos também, na época, o evento foi feito no Difusora, no teatro, então o espaço ali não é tão grande, mas fizemos uma pequena feira de negócio também. Mas, enfim, sabemos da dificuldade, né? Nem sempre o profissional consegue se deslocar para outros centros, né? Viajamos muito já durante vários anos, né, para eventos em São Paulo, Santa Catarina, já fomos para outros eventos. Porém, nem sempre o profissional consegue sair, né, do seu escritório. Sabemos o quanto é desgastante o dia a dia de um contador dentro do escritório e sua equipe também, porque é uma oportunidade de você capacitar, né, as pessoas, seu colaborador, participar de um evento, saber como é esse ambiente, né, estar tendo contato com essas novidades tecnológicas, novidades que vêm para o mercado, né? Então foi dentro desse cenário que a gente imaginou, né, trazer esse evento, porque fora de Recife eu tinha conhecimento de um evento no Cabo de Santo Agostinho, que o CRC faz com parceria com alguns contadores, e Petrolina, algumas coisas, Serra Talhada, mas enfim, nada que ficava no calendário que poderia ser contado ali para você participar e você ter essa capacitação, né? Estar bem em conhecimento, porque muitas vezes o profissional, ele hoje está em busca de muito esse lado comercial, né? Quer vender o seu produto, quer vender ali o seu escritório, mas atrás de um comércio, atrás de uma venda, você tem que entender que você é um profissional que presta serviço. Então você precisa buscar uma qualificação, você precisa buscar esse conhecimento para entregar um serviço de excelência, né? Para entregar um serviço que possa condizer daquilo que você realmente quer vender, né? Então foi pensando nesse aspecto que a gente buscou trazer essa ideia, né? Trazer esse projeto. E graças a Deus que ficou, né? Não somente existiu o primeiro, mas estamos aqui já celebrando o quarto. É isso, exatamente isso. Cíntia, por favor. Vamos agora conversar um pouco do segundo encontro, né? Que foi a Aldene que estava à frente, né? E Roberto falando e me vem na memória, porque eu pude participar, né, de todos os encontros que ocorreram.
E foi muito marcante e muito bacana. Então, assim, vamos conversar um pouco sobre o segundo, Aldene. O tema que vocês pensaram, né? Todo o processo que vocês enfrentaram para conseguir concluir esse segundo ECONAP. Para mim, foi de bastante desafio. Até porque eu venho de uma equipe como a de Roberto, né? Que realmente foram primeiro, então a responsabilidade era em dobro. Verdade. Porque eu tinha que manter a continuação desse projeto de Roberto e trazer muitos eventos ao ponto de ficar marcado. Porque quando a gente fala que para que essa situação, para que esse encontro ele desse continuidade, eu também tinha que mostrar um trabalho bem parecido com o nosso colega, né? Então, o meu primeiro desafio foi pensar o que trazer, né? Que palestra, até porque o meu período pegou muitas mudanças. Então, apareceu aí novos cenários. E foi que eu pensei, o que é necessário para trazer? O nosso tema usado na época foi novos cenários para a contabilidade. Então, ele abrangeu um leque de informações, onde a gente trouxe palestras que o ideal seria que uma puxasse a outra, ou seja, o primeiro palestrante ele começa com o tema, mas que nele tem um intervalo da continuação com os demais. Então, o que eu tentei foi fazer justamente essa demanda, que foi onde fizemos o evento no Centro de Convenções, foi também em novembro de 2018. Contamos também com a Feira de Negócios, né? Nossos estandes, graças a Deus, nossos parceiros, que é a grande força nossa, eles abraçaram a causa. Eu trouxe imensa faculdade, BSSP, nós trouxemos também a Favip, o CRC comprou, a Certito comprou, a Fortes, então, Mastermark, dentre outros parceiros nossos, que abraçou a causa e tornou um grande evento. Foi, a gente observou, inclusive, começou, o quantitativo já foi bem maior, né? Exato. No Tivemos segundo encontro, né? uma grande, devido a essa parceria, né? Então a gente trouxe um público bem consciente, um público maior. O interessante foi justamente que deixamos, né? O recado foi dado. E a gente chegou até o final, porque a gente traz, nesse desafio, a gente trouxe o Filemon, que é um grande professor, porque nós trouxemos 4 professores, todos eles de excelente capacidade, né? Então, o Filemon, ele trouxe justamente o novo cenário. Então, ao começar, ele aborda as transformações, seja federal, municipal, e ele trouxe também uma previdenciária. Então, depois disso, a gente trouxe o Arnaldo Duarte. Então, ele vem o quê? Com compliance. Então, na época, era o que mais se debatia, né, Roberto? Isso. Era justamente, era o foco principal, onde é que a gente tinha que abordar. De problemas. Né? Outro boom foi o E-Social. Então, houve uma demanda, então houve aquela multidão assim de precisar da informação. Aí vem a Aline Portela com o Descomplica Social. Então, muita gente abraçou a causa, compareceu o público, justamente porque precisava trazer essas informações para o conhecimento, né, para melhorar a experiência. E finalizando, foi que eu pensei, uma palestra motivacional. Por quê? Porque a gente já tinha ouvido tantas informações. Questões de técnicas, peso, né? Que a gente precisava também trazer o Eduardo Monteiro, porque ele nos trouxe o quê? O líderes de sucesso e gestão de pessoas. Quer dizer, se não houver esse líder, se não houver a gestão, como a gente pode gerir esse leque de informações, essa demanda? Então, foi de grande relevância. E é interessante, né, Aldene, porque são assuntos que você abordou aí em 2018, no segundo encontro, que se a gente olhar para o cenário de hoje, se aplica tranquilamente. Porque gestão de pessoas, você continua tendo foco constantemente, até nos tempos atuais, por mais que se tenha tecnologia aí com IA, com que a gente veio ter esse boom, que eu vou também mencionar também o que aconteceu no terceiro ECONAP, dessa questão da era da tecnologia, né, que veio muito fortemente em virtude da questão da pandemia, mas são assuntos que tiveram. A gente tá o quê? 6 anos, né? 24, 18, 6 anos do evento, mas são assuntos que
tá aí, na porta. E a preocupação, né? De você conseguir, óbvio, dentro de tudo isso que estava acontecendo, nesse cenário de transformações que você mencionou, mas a pescada que você deu desses assuntos que ainda hoje se tornam assuntos relevantes. Uma pergunta que eu tenho, uma dúvida. Qual foi a abordagem de vocês na época? Eu era só associado, não tinha tanto envolvimento com a capa ainda, mas qual foi a ideia de vocês, até para a questão da abordagem com o público? Eu sei que isso veio se demistificando um pouquinho com o tempo, mas eu percebi um pouquinho também que os contadores às vezes não querem sair um pouco do seu mundo ali do escritório para mergulhar em águas mais profundas, acaba tendo esse receio um pouco. Qual foi a estratégia que você utilizou na época com a sua diretoria para tentar pescar mais pessoas para poder contribuir com o evento? Como o Roberto falou, o Enconap precisa de parceiros. Então a gente entrou a fundo o grupo se dividiu, então uma parte ia o parceiro das faculdades, porque a gente tinha que trazer não só profissionais como estudantes. Se era uma informação da época, se era a parte onde era principal, então nós entramos em contato, né? E buscamos grandes parceiros, foram imensos, assim, como eles abraçaram a adesão, né? A adesão foi forte mesmo. Então, se a gente está trazendo, né, um evento dessa proporção, então realmente tem que cair em campo, a equipe se desdobrou e, graças a Deus, conseguimos atingir esse objetivo. Ótimo, ótimo. Realmente é um desafio bem grande você conseguir se mobilizar. Inclusive, a questão das faculdades, que ali está a base da gente, né? Para até subsidiar os escritórios no futuro de profissionais que vão estar antenados com essa experiência que é colocada ali naquele momento. A gente precisa e tem que entender que são o futuro, né? Da gente estar justamente essa pessoal que está saindo agora, novo, né? Que tem que entender que a gente precisa trazer esse autoconhecimento para que ele também possa entrar e participar. Isso. Então, só os profissionais realmente aderiram, gostaram demais, a finalização foi ótima, a procura quando terminou e disse, Aldene, você conseguiu realmente trazer a informação que a gente necessitava. Então, é muito importante que o Enconap ele sempre nos traga e, assim temos que entender, né, que cada Enconap ele tem que trazer um crescimento para o demais. É uma responsabilidade muito grande para o próximo presidente. Então, veja como eu abracei a causa de Roberto. Então, vi o tamanho da responsabilidade. O Tiago sabe que quando chegou a época dele também, realmente foi tudo novo, né? Você entra com tudo e às vezes você fica assim, encontrando que desafio, né? Mas quando chega no final e você vê que continuou, que prevaleceu, como a gente já sabe, já vai agora para o quarto, então é muito importante que os profissionais, que todo mundo venham e entendam que há necessidade desse conhecimento, de conseguir mais experiências, entendeu? Muito bom, muito bom. É um excelente relato porque, de fato, isso traz até esse quê de responsabilidade pra gente que está à frente, né? Porque é importante entender o passado para que a gente consiga entregar com excelência tudo que foi pensado lá atrás. Então, esse cuidado de ter até um momento como esse, de a gente conseguir celebrar 3 eventos que foram feitos e um próximo 4 que está sendo elaborado, é justamente para poder entender esses detalhes que são extremamente importantes, para poder entregar. Porque não é só fazer um evento, né? É fazer um evento que tem história. E é totalmente diferente. Totalmente diferente. Essa é a questão. Esse é o grande quê, porque a gente carrega todo essa história que foi colocada, as ideias que o Roberto teve, as ideias que você teve, a ideia que eu tive na época, e trazer isso como experiência para o nosso cliente, que é o associado, que são as atividades afins, advogados, administradores, economistas, que vão ali também mergulhar, porque hoje, dentro da contabilidade, não é só o nosso mundo contábil, tem tantas outras ramificações que estão ao redor, que colaboram completamente com a experiência que vai ser colocada. Então, acho que o seu relato é perfeito nesse sentido. Perfeito. Bem, agora vamos entrar no terceiro, na terceira versão do encontro, né, do Enconap, que foi em 2022. Né, teve esse período de pandemia e é justamente isso que a gente vai adentrar, porque Tiago recebeu essa missão, né, depois desse período em que a gente viveu, que foi tantas mudanças também ocorreram, né? Que o contador não parou. A gente trabalhou bastante, né? Nesse período de pandemia.
E tantas mudanças também ocorreram, né, no nosso cenário. Então, o Tiago teve aí essa missão de fazer e fez com excelência. Já adianta aqui, mas como o evento é grandioso, né? Foi startado, cresceu e a gente está aqui para conversar um pouco sobre o terceiro. Sim, na realidade, foi um desafio gigante, assim, porque eu não tinha experiência nenhuma com o evento, sabe? Então, assim, por mais que o evento já existisse, né, tivesse 2 versões, mas até pelo hiato que teve em virtude da pandemia, que a ideia do Econap são de 2 anos. Então, passou-se quase 4 anos do último evento que a Aldene estava na frente para esse que acabou entrando na minha gestão. E assim, como não tinha experiência com o evento, existia tantos medos de como fazer, porque se existia uma história, e eu conheço o Roberto, é um amigo pessoal, então assim, até conversa mesmo assim de bastidor com ele, pedindo alguma orientação, porque eu acho que é interessante quando a gente não tem essa segurança ou que a gente não tem esse conhecimento, buscar com quem já teve. Exato. Então assim, até esses bastidores de conversar para poder entender a essência e aplicar. Mas só que tinha tantas outras dificuldades, que, por exemplo, a gente estava no processo de saída de pandemia. Isso. Então existia o receio dos patrocinadores, que são os nossos parceiros, que viabiliza o encontro. Isso. Então, assim, até para que a gente conseguisse estruturar um projeto, porque outrora, talvez uma comunicação por telefone, Aldene, olha, tô com um projeto aqui de um encontro, tu tem interesse, ó, a cota é X. Só que agora a gente já vem para uma experiência de pós-pandemia, de você ter que elaborar um projeto, de identificar o público-alvo, qual é a quantidade de profissionais que vem, quem vem é estudante ou profissional. Porque quem está do outro lado patrocinando, no resumo, ele quer business, ele quer negócio, ele quer conseguir fazer também dinheiro dentro daquele negócio. Então, o Econap ele cresceu nesse sentido, porque a gente começou a fazer esse tipo de estudo e de ser mais pontual. E graças a Deus, a gente teve uma aceitação muito boa na abordagem com todos os patrocinadores. É tanto que, quando a gente começou a fazer essas comunicações, a gente conseguiu fechar. A gente fez no Difusora, né? Isso. A gente usou tanto aquela parte externa quanto o auditório. Então a gente tem uma limitação de 10 stands. Quando a gente meio que olhou, já tinha vendido 9, que era o que a gente tinha de ideia, e tinha o stand da CAP. Então a gente fechou rapidamente. Então, como isso foi positivo, porque você já começa, poxa, pé direito, porque, como o Roberto também mencionou, a gente não tem dinheiro para bancar, a gente tem que ir atrás das pessoas certas para poder colaborar, porque senão a gente não consegue trazer a experiência que a gente tenta idealizar. E óbvio, contei muito com a minha vice na época, que era a Sheila, que foi meu braço direito, meu braço esquerdo, porque a gente concentrou a energia, porque a gente sabe que como é um projeto que ele vem crescendo, e vem crescendo realmente de forma bem significativa, então a gente precisava realmente estar ali, unido com ela, com os diretores que estavam responsáveis com o evento, para poder trazer essa experiência, porque o que já tinha sido feito nos outros eventos trazia essa responsabilidade para a gente, e a gente tinha esses receios. Outra coisa que foi mencionada, né? A gente entrou na época da tecnologia aceleradíssimo por conta da pandemia, então os processos eram digitais, então assim, o contador estava solto diante de um furacão, que como até a Cíntia colocou aqui, a gente na pandemia trabalhou até mais do que trabalhava normal, porque todo dia saiu um decreto, saiu uma modificação na legislação, eita, bota o colaborador para casa, para o governo subsidiar o salário, eita, saiu não sei o que, eita, então assim, tinha tantas coisas que ia acontecendo, essas mudanças, que a gente ficou até um pouco desorientado nesse sentido de o que é que a gente vai abordar, mas estava tão claro que seria essa questão da era da tecnologia, na nossa, a digitalização do processo contábil que estava acontecendo ali, que a gente foi até mais fácil a gente conseguir acertar a questão do tema. E aí, fecha patrocínio, fecha local, fecha stand, a gente fecha o tema, a gente vai para onde? Vai para os palestrantes, para poder colaborar com tudo aquilo que foi colocado. Você então, observou que o tempo também do encontro foi maior, né? Isso. Vocês estenderam, né? Até por conta da demanda, né? Isso. Porque como você bem falou, todos os processos foram modificados. Então tinha que adentrar ainda mais, né? Em cada ponto, né? A gente precisava um pouco mais de tempo, porque a ideia era um encontro mais enxuto. Depois isso foi melhorando, e aí obviamente com esse avançar do Econap, do encontro,
a gente percebeu que precisava colocar um pouco mais de tempo, porque a gente queria trazer mais palestras, a gente queria dar um tempo para que seja uma feira maior, um pouco mais demorada, para que... A feira houve mais, assim, aquele movimento, né? Tinha alguns pontos de diversão ali, né? Perfeito. Então, assim, se você olhar as fotos, enfim, depois até no próprio Instagram da gente vai conseguir detalhar isso, você vê que realmente teve esse combustível do público, né? Então, o ambiente estava lotado, ele tinha várias empresas, seja de tecnologia, seja de certificação digital, seja do que fosse coligado à contabilidade, ele estava ali. E a gente, obviamente, começou a perceber que isso era um movimento que via acontecendo fora também. Então, até a experiência da gente sair um pouquinho daqui para ir fora, mergulhar em São Paulo, em ideias de como ir, porque querendo ou não, o berço é lá. Então, muita coisa acontece lá para depois a gente trazer para cá. Então, isso até colaborou para a gente definir essa questão de esticar um pouquinho mais de Econap e também dar ideia dos patrocinadores, dar um pouco mais de tempo para que isso realmente começasse a gerar mais negócio. Como eu falei, a ideia da feira é negócio. Então, o cara vai lá apresentar sua ferramenta para alguém comprar, para o Roberto comprar, para a Tia comprar, para a Cíntia comprar, para quem tiver ali envolvido. E essas empresas estão acostumadas a ir lá fora, em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, vinha para cá. Então, isso mostra que a gente tem também significância dentro do mercado. Não é aquele questão do coitadismo, não. Aqui não existe isso, não. Aqui existe a defesa, o bairrismo mesmo, diz assim, a gente consegue trazer para cá empresas de porte a nível nacional que vem para cá, porque aqui também tem público. E assim, eu observei que eles demonstraram na prática a automação, né? Em alguns estandes, eles têm como estar mostrando assim, vai melhorar nisso. Então, lá mesmo, tem um tempo maior de feira, consegue haver essa demonstração, assim, de como, e a interação, né? Sem dúvida. A experiência... Não só a apresentação, toma meu portfólio, toma meu panfleto e depois me comunica comigo, né? É uma comunicação mais objetiva. Ele mostra, você consegue identificar que isso se encaixa com o seu momento do escritório e você vai lá e faz a contratação. Então, assim, é uma experiência diferente, que talvez a região não tinha, e começou a ter, desde esse movimento que ocorreu do primeiro até agora. Então isso foi realmente o grande desafio da gente, e a gente, graças a Deus, pelo menos pelos feedbacks que a gente teve, foi muito satisfatório. Eu acho que todos os patrocinadores gostaram do evento, da abordagem, como foi, de como foi movimentado, de como as palestras concentravam as pessoas. A gente teve lá praticamente o teatro tomado de pessoas. Então, assim, foi muito interessante. A gente começou a inserir, que pode ser uma besteira, mas LED. Então, a gente deixou realmente o olhar digital, estava lá, desde a entrada até no palco. Então, tudo foi muito pensado nesse contexto, para que a experiência ela fosse de acordo com o tema, para que ficasse um negócio bem mais construído. E uma coisa que eu achei bastante na finalização, né, teve o olhar de um comunicador para a nossa profissão, né? Então a gente já começou a adentrar também nessa situação de ver outros profissionais, não só contadores, falando sobre a importância do nosso trabalho, né? Exatamente. A gente pensou em trazer um palestrante de renome nacional. Então a gente tinha trazido o Luciano Macário, que é um cara que roda o Brasil todo, que ele tem uma ferramenta, e é um cara que se comunica muito bem, que tem a experiência, que traz soluções para o mercado, e estava aqui com a gente. E a gente precisava de uma outra pessoa que pudesse vir, que não fosse um olhar mais técnico, mas fosse um cara que viesse falar um pouco da experiência que ele tem com a contabilidade, ou que ele vê da contabilidade, para que ficasse uma coisa muito voltada para essa questão técnica também, saísse um pouquinho desse contexto. E Tiago, que é lá do Caldinho do GE, ele... quando recebeu o nosso contato, ele ficou até assim, poxa, como é que você pensou no meu nome, que eu não tenho nem não é nada afim da contabilidade, né? Mas justamente para poder tentar trazer um pouco desse outro olhar de profissionais que estão ali, né, que não estão vinculados direto a gente, mas que colaboram e que conseguem entender a função do contador. Que eu acho que é importante a gente colocar, até um dos nossos mantras lá, o orgulho de ser contador, porque, de fato, a gente tem que ter orgulho daquilo que a gente faz, o quão importante a gente é para o mercado. E a gente viu na pandemia. Isso foi muito claro na pandemia. Todo mundo parou, Aldene. A gente estava lá. A gente estava lá, exatamente. A gente estava lá. E passando por esse processo de tecnologia avançado, né? Onde tudo somos testemunha da mudança. Da mudança. E são mudanças que você
Tem Marcos, 2007, quando entrou o mudança Simples. de cultura, né? Que a gente tem que, a partir da gente, a gente muda nas empresas também. A gente é porta de entrada Porta e porta de saída da comunicação Exato. que vem sido. E só pra gente até fechar, a gente pensou também no stand-up. A gente vai estar lá no momento, a gente vai estar lá se confraternizando, conversando, tem ferramenta, mas sabe, por que a gente não pode rir também, né? Exato. Rir das nossas dificuldades, rir de tudo, porque se a gente também não trouxer um pouco de leveza nesse contexto, acho que fica muito bitolado, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue ter um pouco mais de alegria, porque a gente sabe que é extremamente tenso a nossa vida, né? Tem situações que você precisa ter muito jogo de cintura. E a gente trouxe um stand-up de Carlos, que é lá de Recife, que ele passou já pelo Faustão, ele passou por outros programas grandes. E a gente pensou trazer um cara que imita, então ele imitou lá Gal Costa, ele imitou lá Ratinho, Silvio Santos. Então assim, foi um momento realmente de descontração. Quando a gente percebeu, já era 10h30 da noite. Meu Deus, era pra acabar de 10, vai gerar multa até lá no teatro. Não. Então a gente conseguiu ter essa leveza desse contexto. Então, assim, foi uma experiência muito, muito enriquecedora, não só para quem teve, mas pessoalmente quem está minha. À frente, mas quem participa. Eu estou aqui como participante dos 3 eventos. Então, assim, vai trazer na minha memória cada ponto importante, a parte emocional, a parte emotiva, né, que trouxe a palestra, motivacional, né, e alegria. Veja quantos. Exato, cada um com o seu toque, característica bacana. Isso traz a riqueza que é o Econap. Por isso que assim, o fato de você ter história é justamente você olhar a sua essência e olhar um pouquinho do que aconteceu nos últimos, idealizar o outro. Não é que seja uma obrigação, mas eu acho que é meio que uma necessidade de você reconhecer que isso tudo teve um início e tem um meio. Exato. A gente vai, sei lá, na sequência. Daqui a não sei quanto tempo tá lá no 10º evento, entendeu? Então assim, a gente... O peso da sequência, porque é muito importante a gente olhar pra trás, poxa, caramba, na época onde ele colocou esse público todo, quando é que eu vou conseguir aumentar isso? Não tem como, graças a Deus teve. Então assim, quando a gente trabalha com muita entrega, que eu acho que acontece muita entrega da gente. As pessoas até pensam, não, você ganha quanto? Não ganho absolutamente nada, mas o que eu ganho... trabalho voluntário. O que eu ganho de assim, Thiago, foi massa, velho. Eu gostei muito da ideia, eu gostei muito do contexto, eu gostei muito do que aconteceu. Isso traz satisfação. Mais do que se eu tivesse recebido um valor de honorário para poder coordenar tudo isso. Entendeu? Então acho que fica a minha gratidão também por toda essa experiência que aconteceu. Que pra mim, eu tinha 4 anos de associação, mal tinha sido diretor, e de repente me chegou a ideia de ser um presidente. Então assim, meu Deus do céu, que loucura. Como é que eu vou conseguir ajustar tudo isso? E, graças a Deus. Óbvio, Deus acima de tudo, mas todas as pessoas que tiveram, a gestão de pessoas que você colocou lá em 2018, ela estava presente em 2022. Perfeito. Meu editor, por favor, gere aquele famoso corte. Eu queria chamar, obviamente, a presidente que está na responsabilidade de fazer o 4º evento, que ela percebeu que é bem complicado e a carga tá pesada, então é só um pouquinho do que ela vai demonstrar aqui, do que ela tá pensando, do que a diretoria tá pensando para esse evento, então eu queria chamar aqui Sheila para poder falar um pouco do que está sendo preparado para esse evento. Então, pessoal, diante de tudo isso que a gente já conversou aqui, né, vamos aumentar nossas expectativas, porque 2024 tem Econap. E a responsabilidade está agora sobre Sheila de fazer um evento. Contando, já sabendo toda a história de como o evento ocorreu, todos os desafios, né? Que estamos aí. Estamos também adentrando a uma nova etapa da contabilidade com a reforma tributária, né? Exato. E com mais tecnologias, ainda mais tecnologias no nosso trabalho. Isso. E a gente já tem data, que ela vai falar aqui pra gente. A gente já tem data marcada e é isso. Vamos lá, nossa presidente. Vamos respirar, né? Porque aí vocês já notaram que a responsabilidade, o nível passou de 100. Assim, uma grande satisfação imensa estar à frente, super desafiador, e a cada passo que a gente vai dando, a gente vai vendo que o desafio vai aumentando. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ser muito grata. Eu tenho uma equipe que eu digo que o nosso time é o time que a gente dá a mão. Então, a gente vem aí no trabalho de construção, de vendo. Foi muito importante esse debate agora sobre o Econap, que a gente precisa escutar, estudar, verificar, rever o que é o Econap.
Então, a gente está, assim, situado no Agreste, né? A gente cedia o evento dentro do Agreste e a gente vê o quanto ele é importante e o quanto ele é essencial para nossas atividades e para nossa profissão. E aí o Econap 2024, ele vem com a dimensão. A gente não é uma dimensão que a gente vê que todos os Econap passou por reformas na nossa profissão, demandas que exigia. Então, o papel da associação é trazer essa qualificação para os nossos associados. Então, a gente agradece demais os parceiros que estão sempre conosco. A gente vê que só vem crescendo, só vem vindo a demanda. Uma gratidão imensa. Muito obrigado, Roberto, por ter dado esse pontapé inicial que a gente chama, porque a gente sabe, por estar no interior, a gente tinha muita dificuldade e hoje a gente consegue trazer as informações a nível nacional, sem né, deixar Aldene? a desejar, né, dos Sem deixar... eventos que está acontecendo fora. Exato. Né? A Aldene deu um grande pontapé de estar na liderança também, foi um evento que marcou bastante, porque foi, se eu não me engano, fazia pouco tempo também, lá do SESC, né, que tinha o auditório, tinha tudo, e a gente levar para lá. Então, foi um diferencial também muito grande do Econap na época. E a gente estava naquela estabilidade de social. Então, foi um grande desafio. Levar para um setor maior e levar para uma demanda do social, né? Isso. E aí a gente veio no terceiro, que eu e Tiago tinha hora que a gente dizia assim, não vai sair, não vai acontecer. Porque a gente saiu de uma pandemia, a gente não tinha caixa, a associação não tinha caixa. Então, e o que é que a gente vai fazer? A tecnologia estava acima de tudo, que ele mudou a realidade do contador, né? A gente mudou. Hoje a gente, bem dizer, tem que ser um TI, né? Exato. A gente tem que ser um TI. Então, a gente mudou totalmente. Então, como é que a gente vai levar isso para a Econap? Então, a gente deu aquela ousada na tecnologia e foi de grande, assim, repercussão. E quando a gente deixou lá como vice, eu já sabia o peso que isso ia trazer sobre mim. E ainda por cima, agora a gente está também em outro momento histórico, né? Que a gente está dando o Econap de 2024, ele vai dar o passo na reforma tributária. Já podemos divulgar o tema, né? Vamos lá. Então, né? Exato. Aí a gente já temos data, fiquem ligados. Que o nosso Econap, a gente vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro de 2024. Teremos uma extensão ainda no A horário, gente né? vai ter uma extensão, hoje vai ser em 2 dias, porque a dimensão da feira, devido aos nossos colaboradores, os nossos parceiros, eles pediram essas extensões, porque hoje tem que ter muita ferramenta para a gente dar conta, e a proposta que eles vêm trazendo, no que a gente vem conversando, é justamente dentro dos próprios stands, ele dá, além do portfólio dele, eles vão dar também as ferramentas, vai ter lá o momento de amostragem, o que eles mostram hoje qual é a ferramenta que a gente vai utilizar. Como é que isso vai ser feito? Então, aí dia 8 e 9 a gente vai ter aí palestra, a gente vai ter inovação, a gente vai ter parte de entretenimento, a gente vai falar um pouco também um momento com saúde, que a gente precisa estar bem, precisa estar saudável para poder estar isso. Então, isso é uma proposta também do que a CAP vem trabalhando também, que a gente vem trabalhando tanto a parte do profissional, mas do bem-estar do associado também. Então, a gente vai levar essa proposta também para o Econap. A gente também vai ter momentos de atração, porque todo mundo precisa rir, precisa conversar, precisa ter aquele network de se encontrar, que no nosso dia a dia a gente não consegue fazer isso. Então, é um momento também da gente rever as amizades, a gente refazer. Então, a gente vai ter esse momento também. Acontecerá no 5º piso do Espaço Difusora. Estamos sendo bem ousados, porque a gente vê que, de acordo com os Econaps, o público vem crescendo 50%. Então, se no último a gente teve 258 participantes, a meta desse ano é 600. Então, a gente vai montar um auditório com capacidade para 60 pessoas. A gente, de stand, que a gente saiu de 10, a gente está com proposta para 24 stands. E a gente já está com uma boa parte desses vendidos. Inclusive, antes, vocês tinham aquela questão de ir atrás dos parceiros, da gente fazer aquilo. E hoje em dia, os parceiros já estão atrás. Eu quero meu local, eu quero meu espaço. Enquanto a associação vem fazendo esse trabalho, né? O trabalho, né? Aquele trabalho de formiguinha que a gente só vai vendo na demanda. E o Econap 2024, ele vai falar da IA, que é a inteligência artificial, na reforma tributária, no cenário da contabilidade.
Então aí a gente vem com duas pegadas. A gente vai vir falando sobre a inteligência artificial, que hoje é um tabu, ainda para muito contador que acha que vai ser extinto, e pelo contrário, é uma ferramenta que vem a mais para nos dar uma segurança. Lógico que tudo tem o bom e tem o contra, mas a gente tem que sempre pensar para o lado positivo do que isso vai trazer de benefício para nós. E vamos falando aí com essa questão da reforma tributária, que aí a gente vai ter aí que a gente diz que é longe, mas não é longe, porque já está batendo na porta, já é uma realidade. Já é uma realidade. Inclusive, a gente pode dar um spoiler, né? O grande diferencial do nosso Econap que a gente pretende trazer é hoje, o cenário de hoje, estamos com um parceiro que ele está preparando esse momento para a gente ver os cálculos que a gente tem hoje, como ficará na reforma tributária. Perfeito. Então, a tendência é que todos que estejam participando do evento sinta esse momento. E também ele vai ter o momento de chegar lá e se ver como ele vai ser na inteligência artificial. Então, a gente está com essa proposta aí para essa pegada. E demais, eu peço a vocês que fiquem ligados. O Econap, como vocês viram, como já foi falado pelos nossos antigos presidentes, eles não mostram o quanto ele cresceu e está crescendo. Não é o fato da gente estar em Caruaru, no interior, que a gente não tem condição e capacidade de fazer um evento a nível nacional. Nós temos empresas a nível nacionais e temos também palestrantes a nível nacionais. E diante disso, a gente já sentiu a necessidade de criar o próprio Instagram, a própria identificação do Econap. Então, vocês comecem a seguir o Econap, Econap ACAP, do nosso Instagram, que lá a gente vai mostrar toda a história do Econap. Aqui está um resumo dos presidentes da época que fizeram a liderança, mas tudo isso será tudo detalhado dentro do Econap, e toda semana a gente vai estar com 60 dias, né? Então daqui a 60 dias aguardo todos vocês e público em geral, que nosso evento também, ele não só é para contador. Ele abrange advogado, economista, administrativo, o pessoal da área de saúde que vê que precisa trabalhar, que tem aí uma grande carga também. O próprio empresário, porque a gente faz o Econap, uma palestra leva a outra, mas que estão tudo dentro da realidade do que a gente tem no nosso dia a dia, né? A nossa área vem despertando interesses, né? Assim, a contabilidade vem despertando interesses em várias outras atividades, né? A gente observa que vem sempre chegando economistas, tá querendo fazer parceria, advogados, né? Então, assim, o Econap vai ser essa ferramenta de conexão. Né? A junção, né? A união entre todos. Entre todos. Porque estudantes, né? Também, qual que foi a visão para estudantes. Inclusive, a gente, hoje, a associação, ela conta com parceria com todas as faculdades. A única que a gente ainda não tinha parceria era a Unopar, que também é nova no mercado de Caruaru, mas elas mesmas vieram e agora eles são parceiros nossos. E aí a gente também criou, dentro da ACAP, a gente tem um departamento jovem, onde todos já estão. A gente já está fazendo um trabalho, já está fazendo material, e em breve as faculdades irão receber a visita da diretoria da ACAP, tanto para apresentar a ACAP, como para convidar para o nosso evento. Então, aguardo todos vocês, fiquem ligados no nosso Instagram da ACAP, do Econap ACAP, que todas as informações serão passadas por vocês. E esse ano a gente conta também com a colaboração de vocês, que é super importante. Inclusive, eu tinha uma pergunta inclusive para os três, né? A Sheila está à frente, mas vou direcionar os dois. Né? O que é que não pode faltar no quarto encontro? Primeiro, posso falar, né? Primeiro, o que é que a gente fala? Justamente os temas contábeis, né? Eu acho assim que é a base, né? A gente tem que buscar justamente, mesmo na inteligência artificial, o que é necessário, né? O que é que o profissional de contabilidade precisa ter, né? Eu acho, assim, de bastante relevância justamente não fugir, né? E trazer o máximo possível, como você disse, as parcerias foram perfeitas. Realmente tem que trazer outras categorias, tem que trazer o advogado, tem que trazer o economista, o administrador, porque a gente sabe que essa junção com essa parceria, trazendo mais informações, realmente é o que o profissional contábil precisa. Exatamente, e também não pode faltar o público, né? O associado,
o contador, o contabilista, o estudante, abraçar a causa, ver o quanto é desafiador, né, esse projeto, saber que a ACAP vem desempenhando esse papel, né, de buscar melhorar, trazer. Imagina você ter que se deslocar para São Paulo para poder participar de um tema desse, aí você deixa tudo aqui, toda estrutura, família, tudo. E hoje você tem a oportunidade de estar presente na sua cidade, na sua região, valorizar. Às vezes a gente imagina o seguinte, né? O associado, ele está no seu papel de pedir, de buscar, de querer que a ACAP o represente. E chegou agora a hora de você abraçar a proposta, né? Isso, é verdade. De você agora participar, né? Convidar, levar um colaborador seu do seu escritório. Ou seja, fazer exatamente, incentivar para que nós não possamos parar aqui, né? Queremos ter vários Econaps e com isso precisa ter a nossa participação, né? Sermos efetivos e comprar ideia, ajudar no que for possível e realizar esse grande evento. Com certeza já é um sucesso. É sucesso. Perfeito. Para o Econap 2024, o que é que ele não pode faltar? Né? A participação de vocês, a gente já é muito grata por toda a aceitação e a responsabilidade, né, a confiança que vocês também passam entre nós, né, porque a gente depende da confiança deles, acreditar, acredite, a associação está aí para escutar todos, a gente, hoje, o associado, ele só é contador, a gente tem aqui recebendo administrador, economista, então a gente tem um leque, e o momento que eu peço a vocês é que vocês compareçam, participem, porque tudo está sendo trabalhado, pensado para o nosso bem-estar. Né? Verdade. Então, O que é que eu poderia dar do que não precisa, o que é que de fato não tem que ter no evento da Econap? Eu acho que é a experiência, né? A experiência de ser um evento desafiador para quem está usufruindo de todo aquele conteúdo, a experiência do cliente em perceber que aquilo ali foi tudo muito bem pensado para que ele consiga absorver e ver as tendências de mercado, porque, como o Roberto bem mencionou, não precisa você sair daqui para ir para São Paulo, vai gastar 2, 3 vezes o valor que você poderia investir aqui, e aquela questão do bairrismo, né? Você conseguir realmente trazer, a gente traz para cá esse evento para que você possa usufruir disso. E o que é melhor ainda, você que é associado ou não, de comprar essa ideia, de ver todo o esforço que é feito para poder fazer um evento desse tamanho e que isso seja um grande elo de novos horizontes, porque a gente tem visto e testemunhado algumas questões que são vividas nessa feira de abertura de mente mesmo. Muitas vezes você vai para lá despretensioso, não, eu vou para mais um evento, mas ali um bate-papo, uma palestra lhe abre olhos para possibilidades de bons negócios. Então assim, vá com o coração aberto, vá para que você realmente se entregue ao evento, tenha essa experiência, aproveite tudo que vai ser proposto para vocês, porque eu acho que vai ser realmente um marco significativo para a carreira de vocês. Então isso aí é o que eu acho que a essência do Econap tem que ser por aí, na minha visão. No caso assim, não é participar do Econap, é fazer parte, né? Exatamente, é diferente. Quando você participa, se entrega, é muito diferencial para a experiência que você vai ter. Então eu queria, obviamente, aqui deixar a minha gratidão aí por mais um evento no nosso podcast, que foi pensado, obviamente, com o tema do Econap. Queria agradecer muito a presença aqui de Roberto César. Por favor, Roberto, dê suas considerações finais aí para esse bate-papo. Eu quero agradecer à ACAP, né, por participar desse podcast, para a gente poder trocar essa ideia e dizer, né, que a associação, muitas vezes a gente tem uma visão um pouco diferente, né, imagina uma coisa. Veja, a associação, eu posso dizer que foi um desafio quando estávamos como presidente, que foi exatamente quebrar esse significado, né? Porque nós tivemos uma grande barreira, que foi abrir portas com entidades, né? E principalmente com as entidades que tantos precisamos dela no dia a dia, né? Secretaria da Fazenda, Receita Federal, e enfim. E quando isso acontece, ela traz para o associado a oportunidade, né, de usufruir o que a associação tem de entrega. Então esse evento é exatamente
para trazer esse momento que todos falaram, né? De mostrar o quanto a associação é importante para a categoria. Então, você que ainda não é associado da CAP, venha fazer parte do time, venha participar conosco desses desafios, desses momentos que não só é enriquecedor como profissional da área contábil, mas também conhecer pessoas, né? Cada um com suas histórias, com seus desafios, e fazer novas amizades e parcerias, enfim, vale muito a pena participar dessa associação. Quero agradecer aqui. Queria também, Aldene, por favor, essas suas considerações finais sobre tudo que a gente debateu aqui. Fica à vontade, o espaço é seu. Eu também sou suspeita de falar, porque eu sou apaixonada pela CAP. Já estou há um bom tempo, né? Me fiz presente até um ponto, mas chegou um ponto agora que a gente segue, deixa para essa turma jovem e vai levar adiante essas informações. Mas realmente eu agradeço, né, mais um convite, né? Participei do primeiro, estou participando mais uma vez. E sei o quanto é importante essa interação, né? Que é trazer essa informação, mostrar o início de tudo. Para mim foi muito importante. Então, continue do jeito que são, com a cabeça de cada um, né? E respeito cada um de vocês com suas opiniões. Isso é perfeito. Essa união, trazer esse conhecimento em conjunto é muito bom para a CAP. Muito Ótimo. bom. Maria Cíntia, muito obrigado aí por mais um podcast. É o seu primeiro, grata, né? Estou muito grata a Sheila que me fez o convite de estar participando dessa diretoria, me abriu essa porta. E grata a vocês por ter compartilhado esse conhecimento e essa história. Viu? Então, obrigado, pessoal. Obrigada. Fica aí, mais na frente vai estar aí toda disponibilizado esse episódio por completo. Espero que vocês tenham gostado. É clichê falar, mas dá o cliquezinho lá para que gostei, do like, compartilha com todo mundo que já participou do Econap, que se em algum momento aqui se encontrou em um dos Econaps pela experiência que cada um teve. Então, fica aí minha gratidão mais uma vez para esse episódio e a gente se encontra logo em breve. Um abraço. Um abraço.